O professor começa a falar, vai embora, né? Bom, boa noite a todos e todas. Aqui é um prazer estar com vocês nessa noite fria, né? E um prazer estar aqui nessa... É pré-candidatura ou já é... Pré-candidatura. Ah, não pode falar, né? Que é candidatura não. Já. Então, e dizer que é Ordem em progresso. Isso, exato. E que é um prazer estar aqui, né? O Horácio é meu amigo há muito tempo e é meu advogado, é o melhor advogado do Brasil, tá certo? Esse quem está aí com algumas ações pendentes pode apostar aqui no Horácio que ele resolve, né? Vamos ver agora se como vereador ele dá conta do mesmo jeito como ele tem sido competente, né? Bom, eu também queria cumprimentar aqui os organizadores, porque acho que um tema que tem toda a prioridade neste momento, sempre, mas particularmente nesse momento no Brasil, é a educação. Nós estamos vivendo uma situação que eu confesso para vocês, a cada dia nós temos uma má notícia. Eu já não sei mais como é que a gente coordena, até porque o governo provisório, eles resolveram que eles vieram para ficar. E, portanto, estão tomando medidas que eu diria para vocês que são assustadoras, né? Hoje mesmo, enquanto nós estamos aqui, está aquele senhor que se resolveu chamar de presidente, né? Eu considero que é um governo ilegal. Jamais. Né? E, efetivamente, chamou os governadores para fazer uma negociação que nos atinge a todos e que é bastante complicado exatamente por conta disso, né? Eles estão apresentando propostas de mudança constitucional e é interessante, eu trouxe uma aqui, até porque é uma terrível, guardem esse número, 241, PEC 241, quem é da educação não pode esquecer. Até porque eles estabelecem um novo regime fiscal e eles já começam dizendo o seguinte, olha, esta proposta deles vigorará por 20 exercícios financeiros. Então vocês vejam que apesar deles terem, em princípio, uma duração de 6 meses, tá certo? E ser um governo ilegítimo, porque não foram realmente eleitos, eles vieram e resolveram que o governo é deles e que eles vão aplicar, tá certo? Medidas que, obviamente, comprometem o Brasil com acordos fiscais internacionais que nós já todos sabemos quem é que vai pagar a conta. Chama-se nós, os trabalhadores, tá certo? Todos nós. Então, não sobra. Na área de educação, a situação é extremamente grave, porque, de fato, o que se conseguiu, uma das questões que nós realmente conseguimos até demonstrar no Brasil que era vantajoso enquanto direito social à educação, é que a vinculação de recursos na Constituição garantiu, nesses 20 anos, 30 anos quase da Constituição, ele vem garantindo um real investimento em educação. Nós não vamos discutir aqui a discussão sobre a qualidade, sobre o que é que vem sendo feito, mas concretamente nós temos hoje uma realidade na área educacional que nós brasileiros nos orgulhamos bastante, que é o seguinte, em relação a todas as outras, aos outros direitos sociais. Quer dizer, hoje no Brasil, qualquer criança, jovem ou adulto que estiver matriculado em uma escola da educação básica no Brasil, tá certo? 88% deles estarão matriculados numa escola pública. O que significa que, do ponto de vista histórico, ela conseguiu ser realmente uma política social. Isto não é uma questão qualquer, porque nós sabemos o seguinte, as outras políticas sociais, tá certo? E com todo respeito a elas passaram por um processo de privatização, não é? Que nós tínhamos sido poupados até agora. E que, obviamente, o movimento daqui para frente é para que essa privatização ela aconteça
cada dia mais. Nós sabemos que, ao mesmo tempo que o SUS, Sistema Único de Saúde, que era um ganho do ponto de vista para a população, tá certo? Para que todos tivessem direito à saúde, ele, na verdade, na medida em que não teve realmente um investimento suficiente, acabou gerando, ao mesmo tempo, um estímulo aos planos privados de saúde, não é? E realmente hoje, se conseguiu uma coisa inédita, não é? Que é desacreditar que o serviço público possa ser de boa qualidade, que ele possa ser ágil, que ele possa realmente atender. Então, às vezes a gente vê por exemplo, para nós da área de educação, qualquer professor, tá certo? Mesmo às vezes ganhando pouquinho, ele comprou um planozinho de saúde, às vezes que não vale nada, mas que mesmo assim ele acredita mais do que um atendimento em saúde, né? Estas questões, se nós pegarmos a área de assistência social, eu pergunto para vocês, em que lugar do Brasil que essa área não foi privatizada? Onde é que nós temos, por exemplo, asilos, tá certo? Vamos pegar aqui São Caetano. Eu estava brincando, até que eu já estou na idade de vir morar em São Caetano, né? Porque como aqui diz que os velhinhos vivem mais, são os que mais vivem do Brasil, estão aqui em São Caetano, então já está na hora de eu vir para cá, né, Horácio? Mas a gente saibamos disso, quer dizer, praticamente todos os asilos, não é? Toda a área de assistência social, ela foi terceirizada, não é? A área da cultura e do esporte é a mesma coisa. Então, para nós, na área de educação, ainda nós temos, na área de educação básica, não é? Que não se repete em nível na educação superior, não é? Na educação superior, ao contrário, nós somos talvez um dos países do mundo que tem a maior privatização do ensino superior. Nós somos 25% ensino público e 75% das vagas no Brasil são da área privada. Em São Paulo, só para a gente pensar que é o estado mais rico da federação, para a gente pensar nisso, quer dizer, as 6 universidades públicas representamos somente 9% das vagas disponíveis no estado de São Paulo, não é? O que isso significa? Significa que nós temos esse fato novo de que os conglomerados educacionais, tá certo, internacionais, nós os chamamos hoje de conglomerados transnacionais, não é? Eles estão chegando no país. Nós não estávamos preparados para isso, não é? Nós não temos legislação que nos proteja disso. E efetivamente, vamos citar aqui só um caso, que a gente até apostava que não ia ser autorizado a sua fusão, não é? Mas na Croton Anhanguera, a fusão da Croton Anhanguera gerou hoje, né, no Brasil, uma situação que é inédita, não é? Eles não têm nenhuma universidade, mas eles têm, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, eles compraram 357 escolas de nível superior no Brasil. E de nacional, ele só tem o nome, Anhanguera. O resto é realmente o resto, não é? E a Croton Anhanguera hoje representa no Brasil, estou tirando o dado do site deles, não é? 1.800.000 alunos. Nós, a maior universidade pública do país, a USP, representamos 90.000 alunos, não é? Então, é só para a gente entender, vocês vão de convir o seguinte, com 1.800.000 alunos, quem é que paga? São 800 escolas de nível superior e 800 escolas de nível médio, não é? Quem paga esses cursos? E nós vamos ver que o FIES e o ProUni, tá certo? Realmente são os recursos hoje no Brasil que vem sustentando essas escolas, que vou dizer aqui com todo respeito ao eventual aluno ou professor, né? Mas que são escolas de baixa qualidade de ensino, não é? Que têm quase a maioria dos seus cursos feitos em cursos à distância, alguns deles, é verdade, altamente
disputados economicamente, porque custam R$ 147 por mês. Né? Então, aí, quem que não pode pagar R$ 147? Né? E aí você compra um diploma, você não forma como profissional. Mas esta situação, né, nós temos hoje, a Croton Ironware representa, tá certo, o maior conglomerado educacional do mundo. E eles começaram aqui, e daqui eles irão para a Índia, e depois da Índia para a China, tá certo? Que são os lugares, os países que têm condição de desenvolvimento, que têm dinheiro. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual, mas nós temos todas as condições, tá certo, para um grande desenvolvimento, e efetivamente temos uma juventude que precisa ser atendida nas universidades, portanto temos demanda potencial. E começamos a enfrentar esse problema de uma disputa exatamente do recurso público, tá certo, para as escolas privadas, independente da qualidade de ensino que eles atendam. Né? No estado de São Paulo, nós estamos vendo uma lição que nós estamos recebendo aqui da juventude, tá certo? E dos alunos, de uma maneira que eu diria surpreendente, pela idade e pela organização, não é? Que são exatamente os alunos das escolas de ensino fundamental e médio, que ocuparam, tá certo, não só 200, mas 250 escolas. E hoje, no Brasil, eu estou vindo de um encontro nacional, nós constatamos que em vários estados, né, Rio Grande do Sul, Goiás, Ceará, Piauí, né, essa juventude decidiu que efetivamente a forma de dizer, olha, deste ensino nós não queremos mais, tá certo? Há necessidade de mudanças, uma outra escola é necessária. Nós estamos ouvindo, assim, com todo respeito, desta molecadinha entre 14 e 17 anos, que vem realmente até nos colocando na parede para dizer, bom, qual é a proposta que vocês têm exatamente para que, de fato, tá certo, nós possamos ter garantido uma visão de futuro, uma proposta nacional de desenvolvimento, tá certo? Que nós tenhamos condições de ter um futuro. Não é? E para nós, que somos professores, nós sabemos disso, nós lidamos com valores, tá certo? Nós somos formadores, por isso mesmo é que a gente até brinca, a internet é importante, a tecnologia é importante, mas a formação de valores, não é? Ela está um pouco nas nossas mãos. E é a partir daí, exatamente, que nós temos que discutir, não é? Que qualidade de educação nós queremos exatamente para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os nossos adultos. Nós sabemos que efetivamente um conhecimento, o desenvolvimento da autonomia intelectual é ela que garante, inclusive, a autonomia do país. Né? É por aí que realmente nós vamos acreditar, crescer, acrescentar essa possibilidade. E neste momento, nós, contraditoriamente a esse movimento da juventude, nós temos a proposta de um governo que assume as funções, propondo exatamente uma questão extremamente complicada para nós, que é exatamente o lema da nossa bandeira, que nós sabemos como é que ela nasceu, como é que ela foi escolhida, não é? Mas exatamente vinculando a questão da ordem ao progresso. Quando nós sabemos, na verdade, que no Brasil, se a gente não tiver um pouco de desordem, se nós não desarrumarmos um pouquinho as coisas, nós não vamos realmente conseguir combater a desigualdade, não é, que nós temos no país, que nós temos essa contradição que tem que ser enfrentada. Não é? A primeira delas, nós somos a 7ª maior economia do mundo e somos o 5º país mais desigual. Não é? É dentro dessa perspectiva e nessa perspectiva que a educação se coloca. Eu paro por aqui para obedecer o prazo e depois abrimos para nossas conversas.